Você já passou por uma humilhação, uma difamação na frente de todos, de alguém que você jamais imaginou? O dia em que tudo aconteceu me deixou completamente sem chão. A ex-mulher do meu marido me acusou de ter agredido minha enteada, na frente de todos. Esse acontecimento mudou nossas vidas para sempre. Mas graças a uma prova, que eu nunca pensei que existisse, eu consegui mostrar a verdade para todos. Meu nome é Kristen. Eu nunca fui do tipo de mulher que se encanta facilmente. Minha vida sempre foi pautada pela razão, pelo trabalho na galeria de arte que herdei do meu avô em Vancouver, e por uma rotina tranquila que me dava paz. Aos 32 anos, eu me sentia completa, realizada à minha maneira. Até que ele apareceu. Lionel. Um homem com a vida já traçada, um currículo impecável na arquitetura, e um sorriso que desarmava qualquer pretensão de serenidade que eu pudesse ter. Conheci-o em um leilão beneficente, onde ele, com sua camisa de linho azul marinho e um olhar intenso, parecia alheio à multidão. Fomos apresentados por uma amiga em comum, e a química, por mais clichê que pareça, foi instantânea. Nossa primeira conversa durou horas, em um canto mais reservado do salão, enquanto o burburinho do leilão se tornava um ruído distante. Falamos sobre arte, sobre a vida, sobre sonhos e, inevitavelmente, sobre seus filhos. Ele foi transparente desde o início, e eu apreciei isso. Lionel era divorciado, pai de 2 crianças, Mia, de 8 anos, e Noah, de 5. Sua ex-esposa, Catherine, ainda era uma presença constante em sua vida, e ele fez questão de frisar a importância que ela tinha para os filhos, e como era fundamental manter uma relação civilizada por eles. Naquele momento, ouvi o que ele disse com atenção, mas não dimensionei o peso que essa presença constante teria em nossas vidas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Nossos encontros na galeria, no seu escritório com vista para a cidade, ou em jantares intimistas, se tornaram o ponto alto dos meus dias. Lionel era diferente de qualquer homem que eu já tivesse conhecido. Ele me via, realmente me via, e isso era um bálsamo para minha alma. Conversávamos sobre tudo, desde a complexidade das relações humanas até a simplicidade de um café da manhã de domingo. Eu observei interagir com seus filhos e meu coração se derreteu. Ele era um pai carinhoso e dedicado, e vê-lo com Mia e Noah me fez vislumbrar um futuro que eu nem sabia que desejava. Lembro-me de uma tarde ensolarada no parque, quando Mia, com seus cachos dourados, correu para os braços de Lionel, e ele a abraçou com tanta ternura que senti um aperto no peito. Era amor, puro e simples. Minha relação com as crianças, no início, era cautelosa, mas genuína. Mia, a mais velha, era um pouco mais reservada, mas Noah, com sua energia contagiante, me acolheu de braços abertos. Eu me esforçava para ser uma figura amigável, sem nunca tentar substituir o papel da mãe deles. Levava-os para passear no parque, ajudava com a lição de casa, e até arriscava algumas receitas de biscoitos que eles adoravam. Lionel e eu éramos felizes. A cada dia, eu me sentia mais conectada a ele, e a ideia de construir uma vida juntos parecia cada vez mais real. Ele falava em nos mudarmos para uma casa maior, em expandir a galeria, em ter nossos próprios filhos um dia. Eu me entreguei a esse amor com uma intensidade que nunca imaginei ser capaz. Mas a sombra de Catherine pairava sobre nós. No começo, eram pequenos incômodos. Chamadas inesperadas no meio do nosso jantar, mensagens a Lionel com problemas urgentes sobre as crianças, que na maioria das vezes, podiam esperar. Eu tentei ser compreensiva. Afinal, eles tinham uma história, e o bem-estar dos filhos vinha em primeiro lugar. Mas a frequência e a intensidade dessas interrupções começaram a me incomodar. Lionel sempre justificava: é pelos filhos, querida. Precisamos manter a paz. E eu, ingênua, aceitava. A situação piorou quando Lionel e eu decidimos oficializar nosso relacionamento para a família e amigos. Organizamos um pequeno jantar em nossa casa. Catherine estava presente, claro, como mãe das crianças. Desde o momento em que ela entrou, senti a tensão no ar. Seus olhos, antes amigáveis e um tanto distantes, agora me fuzilavam com uma intensidade que me fez tremer.
Ela estava impecável em um vestido preto justo, os cabelos louros impecavelmente arrumados, e um sorriso falso que não alcançava seus olhos. Durante o jantar, ela fazia questão de relembrar momentos do seu casamento com Lionel, como se eu não estivesse ali. Lembra, Lionel, quando a gente foi para Paris? Mia adorou a Torre Eiffel, essa música era a nossa música de casamento, não é? Eu sentia o desconforto de Lionel, e o meu próprio, crescer a cada minuto. Tentei ignorar, manter a compostura, mas era difícil. Parecia que ela queria marcar território, deixar claro que, apesar do divórcio, ela ainda era parte da vida de Lionel de uma forma que eu nunca seria. Após o jantar, as atitudes de Catherine se tornaram mais explícitas. Ela passou a enviar mensagens agressivas para Lionel, questionando a minha presença na vida dos filhos e até mesmo me acusando de coisas absurdas, como não dar atenção suficiente a eles, ou de ser uma má influência. Lionel sempre me mostrava as mensagens, pedindo desculpas pela situação, mas eu via a preocupação em seus olhos. Ele tentava amenizar, dizia que ela estava apenas ciumenta, que era difícil para ela me ver com os filhos. Eu tentava acreditar, mas algo em mim me alertava para a malícia por trás de suas palavras. A tensão escalou exponencialmente quando comecei a notar a mudança no comportamento de Mia. Ela, que antes era apenas um pouco mais reservada, agora parecia distante, por vezes assustada em minha presença. Suas respostas eram monossilábicas, e ela evitava o contato visual. Meu coração se apertava a cada vez que a via assim. Perguntei a Lionel se algo havia acontecido, e ele, preocupado, disse que Mia estava um pouco confusa com a nova dinâmica familiar. Ela só precisa de tempo, ele me assegurava, mas eu sentia que havia algo mais. Uma tarde, eu estava na cozinha preparando o lanche para as crianças, quando ouvi a voz de Catherine vindo do quarto de Mia. As portas estavam entreabertas, e as palavras dela, sussurradas, mas carregadas de veneno, me atingiram como um raio. Aquela mulher não gosta de você, filha. Ela está apenas fingindo para o seu pai. Ela é má. E sabe, ela não se importa com você. Meu sangue gelou. Eu queria entrar no quarto e confrontá-la, mas me contive. Que tipo de mãe faria isso com a própria filha? Que tipo de pessoa semearia tanto ódio no coração de uma criança? Nos dias que se seguiram, a situação se tornou insustentável. Catherine começou a ligar para Lionel no meio da noite, alegando que Mia estava com febre, ou que tinha pesadelos por minha causa. Ele, preocupado com a filha, corria para lá, e eu ficava sozinha, em minha casa, com a mente a mil. Eu via o cansaço no rosto de Lionel, a culpa em seus olhos. Ele estava preso entre a lealdade à ex-esposa, por causa dos filhos, e o amor que sentia por mim. E essa situação estava nos esgotando. O clímax veio em um sábado, quando Lionel e eu decidimos levar as crianças para um parque de diversões. Era um dia lindo, o sol brilhava, e a risada de Noah ecoava pelo ar. Mia, apesar de ainda um pouco contida, parecia estar se divertindo. Estávamos na fila de uma montanha-russa infantil quando Catherine apareceu. Ela estava acompanhada de um homem que eu não conhecia, e seu rosto estava contorcido em uma expressão de fúria. Ela ignorou Lionel e veio direto na minha direção. Você! Como ousa tocar na minha filha? Ela gritou, apontando o dedo para mim. As pessoas ao redor começaram a nos olhar, curiosas e alarmadas. Meu coração disparou. Eu não entendia o que estava acontecendo. Lionel se colocou entre nós, tentando acalmar a situação. Catherine, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela repetiu, com a voz embargada de raiva. Essa mulher, essa bruxa, bateu na minha filha. Mia me contou tudo. Minha respiração falhou. Bater em Mia? Aquilo era um absurdo tão grotesco que eu mal conseguia processar. Eu senti o sangue escoar do meu rosto. Eu jamais faria algo assim, eu gritei, minha voz tremendo de indignação. Como você pode dizer uma coisa dessas? Mia, que estava ao lado de Lionel, encolheu-se, os olhos mareados. Noah, assustado, agarrou a perna do pai.
Catherine continuou, teatralmente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela deu um tapa no rosto de Mia porque ela não quis comer o jantar. Minha filha chegou em casa chorando, com uma marca vermelha no rosto. A mentira era tão descarada, tão cruel, que eu senti uma pontada de náusea. Eu nunca, em toda a minha vida, sequer levantaria a mão para uma criança, muito menos para a filha do homem que eu amava. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Alguns me olhavam com pena, outros com repulsa. Eu via o julgamento em seus olhos, a condenação baseada em uma mentira vil. Lionel, apesar do choque, manteve a calma. Ele olhou para Mia, para mim, e para Catherine. Catherine, isso é impossível. Eu estava com elas o tempo todo. Isso não aconteceu. Sua voz era firme, mas eu percebi a dor em seu olhar. Ele sabia que Catherine era capaz de tudo, mas ver o nível de sua maldade era um golpe. A humilhação pública foi avassaladora. As acusações de Catherine coavam em meus ouvidos, e os olhares das pessoas eram facadas. Eu sentia meu rosto queimar de vergonha e indignação. Eu queria gritar, queria me defender, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se a minha voz tivesse sido arrancada de mim. Lionel, no entanto, não hesitou. Ele me abraçou, e pude sentir a força de seu apoio. Não importa o que ela diga, eu acredito em você. Eu sei que você jamais faria mal a Mia. Suas palavras foram um bálsamo em meio ao turbilhão. Mas o estrago já estava feito. A notícia se espalhou como fogo. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. Amigos, conhecidos, até mesmo clientes da galeria, ligavam, alguns com curiosidade, outros com um tom de censura velada. Recebi mensagens anônimas nas redes sociais, me chamando de monstro. Meu mundo, que antes era tão tranquilo e previsível, desmoronou em questão de horas. Os pais da escola de Mia e Noah começaram a me olhar torto, a cochichar quando eu os encontrava na rua. Eu sentia que meu nome estava sendo arrastado na lama. As vendas na galeria caíram drasticamente. As pessoas que antes admiravam meu trabalho, agora me olhavam com desconfiança. Lembro-me de uma senhora, uma cliente fiel que comprava arte de mim há anos, que entrou na galeria, me olhou com uma expressão de repulsa, e saiu sem dizer uma palavra. Era doloroso demais. Eu estava sendo condenada publicamente por um crime que não cometi. Lionel estava furioso com Catherine, mas também estava dilacerado pela situação. Ele tentou conversar com Mia, perguntar a ela o que tinha acontecido, mas a menina estava visivelmente abalada, e apenas repetia o que a mãe havia lhe instruído. Ela me bateu, papai. Ela me bateu. O coração de Lionel estava em pedaços. Ele sabia que eu era inocente, mas ver a filha tão perturbada, repetindo uma mentira, o deixava impotente. Apesar do apoio de Lionel, eu sentia que precisava fazer algo para provar minha inocência. Não apenas por mim, mas por ele e por nossa relação. Eu não podia viver sob essa nuvem de desconfiança e vergonha. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado. Eu queria uma ordem de restrição contra Catherine, queria que ela parasse de me difamar. Meu advogado, um homem experiente de poucas palavras, me aconselhou a reunir provas. Testemunhas, câmeras de segurança, qualquer coisa que possa desmentir a versão dela, ele disse. Eu comecei a revirar cada lembrança do dia em que Catherine alegava que eu tinha batido em Mia. Minha mente estava um caos, mas eu precisava ser metódica. Lembrei que, naquele dia, eu estava com as crianças a maior parte do tempo, mas houve um momento em que Mia e Noah foram brincar no jardim, enquanto eu estava na cozinha. Será que algo havia acontecido lá? Não, eu estava atenta, e não ouvi nada. Foi então que Lionel me deu uma ideia. Lembre-se da babá eletrônica que eu instalei no quarto de Mia quando ela era menor. Ela tem uma função de gravação de áudio e vídeo. Meu coração deu um salto. Lionel nunca havia desativado, apenas a deixou lá. Ele correu para o quarto de Mia, e após alguns minutos de busca, encontrou o aparelho. Eu não podia acreditar que aquilo poderia ser a chave para minha liberdade.
Ao rever as gravações, a verdade se revelou. Naquele dia, a babá eletrônica havia capturado o momento em que Mia estava brincando no quarto, e Catherine havia entrado. A voz de Catherine, antes amável, transformou-se em um sussurro ameaçador. Mia, se você não quiser que a mamãe fique triste, você vai dizer ao papai que a Kristen te bateu. Se você fizer isso, a mamãe te dará $500 e aquele brinquedo que você tanto quer. E se você não fizer, mamãe vai embora e nunca mais volta. Você quer que a mamãe vá embora? As palavras de Catherine ecoavam na gravação, frias e manipuladoras. Mia, com a voz infantil e assustada, relutou, mas a chantagem emocional da mãe era forte demais para uma criança de 8 anos. Ela chorava, e então, com um soluço, disse: "Ela me bateu, mamãe. Ela me bateu." Meu estômago revirou. Aquela gravação não apenas provava minha inocência, mas também revelava a crueldade de Catherine. Ela não apenas me acusou falsamente, mas usou sua própria filha como peão em seu jogo mesquinho de vingança e ciúmes. Lionel assistiu à gravação comigo, e seu rosto estava pálido, chocado. A dor em seus olhos era palpável, não apenas pela minha humilhação, mas pela forma como sua ex-esposa havia corrompido a inocência de sua filha. "Eu não posso acreditar", ele sussurrou, a voz embargada. "Como ela pôde fazer isso com Mia?" Meu advogado, ao ouvir a gravação, ficou impressionado. "Isso é ouro, senhora Kristen. Isso vai acabar com ela." Ele agiu rapidamente. No dia seguinte, ele entrou com uma ação judicial contra Catherine por difamação e calúnia. A gravação da babá eletrônica foi a principal evidência. A audiência foi um circo de mídia. A imprensa estava faminta por cada detalhe sórdido da história. Catherine, ao ser confrontada com a gravação, tentou negar, alegou que a gravação era falsa, que eu estava tentando manipulá-la. Mas a voz, inegável, era dela. O juiz, após ouvir a gravação e testemunhos, não teve dúvidas. Catherine foi considerada culpada por difamação e calúnia, e condenada a pagar uma indenização de $500 a mim. A decisão também lhe tirou a guarda primária de Mia e Noah, que passou para Lionel, e ela só poderia vê-lo sob supervisão. A vitória legal foi um alívio imenso, mas as cicatrizes da humilhação pública e da dor emocional que eu sofri ainda estavam lá. Minha reputação começou a ser restaurada, mas o processo foi lento. As vendas da galeria voltaram a crescer, e as pessoas que antes me condenaram, agora se desculpavam. Mas a maior vitória foi a recuperação do meu relacionamento com Mia. Depois que a verdade veio à tona, Lionel teve longas conversas com ela. Com o tempo e muita terapia, Mia começou a entender a manipulação de sua mãe e a se abrir comigo novamente. Ela me abraçou um dia, seus olhos cheios de lágrimas, e sussurrou: "Me desculpe. Eu não queria machucar você." Aquelas palavras valiam mais do que qualquer indenização em dinheiro. A relação de Lionel com Catherine se tornou praticamente inexistente, limitada apenas a contatos mínimos e formais, mediado pelos advogados, para o bem dos filhos. Mia e Noah, agora sob a guarda de Lionel, prosperaram. A inocência de Noah foi preservada, e Mia, livre da influência tóxica da mãe, floresceu. Eles se tornaram parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Nós nos mudamos para uma casa maior, com um jardim onde as crianças podiam brincar. Minha galeria prosperava e eu finalmente me sentia em paz. A canção inesperada que Lionel trouxe para minha vida, antes abafada por discórdias, agora soava clara e vibrante. A vida nunca é um conto de fadas perfeito, mas, finalmente, eu tinha a melodia da felicidade em meu coração, e a certeza de que, juntos, poderíamos superar qualquer adversidade. A jornada foi árdua, mas no final, o amor verdadeiro e a verdade prevaleceram. Obrigada por ouvir a história de Kristen. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.